Na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma segunda-feira, mais um dia de alegria, um dia de paz. Eu quero agradecer cada um de vocês pelas mensagens enviadas. A irmã Rose Santos sumiu. Deus abençoe vocês. Quando eu falo o nome da pessoa assim específico, é porque ela tem costume de enviar e já tem um dia que ela não envia mensagem. Mas tá tudo bem com ela, né? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a cada um de vocês pelas mensagens enviadas. Vamos para mais um vídeo. José Igor contando parte da minha história. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva lá. O meu maior prazer é saber o número de gente, quanto mais quantidade de gente inscrito no YouTube. Para mim é muita alegria. Estamos com 202 inscritos no YouTube. Visualizações no total desse tempo todo. 60.500, tá bom. Para mim, eu devagar estou aprendendo a olhar. Tem muitas compartilhamentos. Vamos lá, mais um vídeo. E é calor, muito calor de madrugada, já esquentou um pouco. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por uma semana que se inicia, Pai. Pai, eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelos da minha casa, pela minha parentela, meus filhos, minha esposa, somos pecadores, Pai, somos falhos. Estamos aqui, Pai, nessa hora, estou aqui na Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor que me perdoe, Pai. Meus erros, minhas falhas, eu sei que eu tristeza, Senhor, mas estou aqui com conferência não que eu mereço, mas na Tua misericórdia. Pai, fala conosco. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Por ser o Senhor Deus Santo e não desistir de nós, Pai. Fala conosco hoje no livro de Números, no capítulo 5. Não sei o que eu quero ouvir, não sei o que eu quero falar, mas que o Senhor, Teu Espírito, venha falar conosco nessa tarde, nessa noite. Que nós venhamos aprender cada dia mais do Senhor, Pai. Amém. Irmãos, livro de Números, no capítulo 5, do versículo 1 até o 10, o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Nós vemos que pela lei era muito difícil, né? Hoje, o leproso, aqui em Goiânia, tem a clínica Santa Marta, onde recolhe os leprosos. O imundo, a palavra do Senhor fala imundo, é aquele que toca em animal morto, aquele que tem o vazamento do fluxo do sangue do corpo. Esses são os imundos, os aleijados, tem verruga. Então Deus, para o arraial, não sei, contaminado, mas tudo isso tinha um processo. Era separado essas pessoas. Não que Deus estava excluindo ele do mundo, da terra, excluindo o nome dele, não, Deus não fez isso. Deus está excluindo ele até ser curado, até ser purificado da sua imundície, da sua lepra. Muitas vezes a gente pensa que Deus está desprezando, Ele não está desprezando. Ele não despreza ninguém. Vocês são ovelhas do pasto dele. Vamos ler alguns capítulos, né? Alguns versículos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial. Os lançarei para que não contaminem nos seus arraiais, no meio das quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim,
e os lançaram fora do arraial. Sim, e lançaram, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel que, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada. Confessará o pecado que fizeram, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e dará aquela contra o que fez culpado. Aqui nós vemos a culpa com a pessoa que tocava no corpo morto, ele se tornava imundo, ou no animal. Se tornava imundo, aquele que derrama o fluxo, quer que os irmãos sabem qual é o fluxo da carne que a Bíblia está relatando, né? Nós não somos mais crianças, então nós sabemos. A mulher separada da sua imundícia, os irmãos sabem qual é o tempo da imundícia, da separação da mulher, hoje também. Mas, então, é o que Deus quis, para não ficar no meio do arraial, para não contaminar todo o arraial. Mas Deus, ele tem o poder de curar. Durante essa separação, as pessoas são curadas da lepra. Os demais também tem o seu tempo. Quando fala do fluxo da mulher, da separação da mulher, está falando, todo mundo sabe, aquilo que a mulher tem todo mês, né? O homem, tem muitos homens que têm esse vazamento de fluxo. Então tudo isso que Deus mandou que Moisés escrevesse, não é a lei que Moisés deu, a lei que Deus deu a Moisés. Toda a palavra começa e falou o Senhor a Moisés dizendo. Então Deus dá uma ordem a Moisés e ele faz cumprir essa ordem. Porque Moisés era um profeta do Senhor. Ele estava aqui para obedecer, para fazer o povo andar como Deus queria. Não obrigando, mas aqueles que não cumprissem o mandamento, eles eram separados. Eles eram exterminados. Nós sabemos disso, a Bíblia mostra. Nós sabemos muitas histórias, né? Bíblicas. Que a Bíblia, irmão, não é um livro de história. Então aquelas pessoas que tinham o seu problema, as suas imundícias, tinham um tempo determinado. O leproso ficava fora do arraial quando ele era curado. Tinha que vir, banhar, antes de entrar na tenda, se banhar, trocar suas vestes, lavar as vestes, jogar as velhas. Os outros imundos, os outros pecados, a pessoa sacrificava animais. Era o sangue do animal que purificava daquele pecado. A pessoa sacrificava o animal que tinha que chegar perante o sumo sacerdote. O sacerdote, isso ia até o sumo sacerdote, falando o pecado daquela pessoa. Agora a pessoa, olha que roupa aqui, sacrifica aqueles animais. Agora nós estamos debaixo da graça. A lei continua valendo. Tudo isso que nós vimos aqui, ele continua acontecendo. A enfermidade da mulher, a enfermidade do homem, tocar em corpo morto. Mas porque nós estamos debaixo da graça, estamos no dia da graça, no tempo da graça, não invalidou. A palavra do Senhor continua o mandamento. Deus fala que Ele é ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda e jamais mudará. Por amor de nós que Deus não muda. Se Deus fosse igual ao homem, os governantes, né? Todo país tem suas leis, mas ele muda. De acordo com a pessoa vai mudando as leis. Então, é o povo que se governar. Mas Deus não muda, a lei dele é uma, o mandamento dele é um. Principalmente seja santo, porque eu sou teu Deus, sou santo.
Então é o que nós devemos entender, irmão. Tudo que Deus mandou fazer tem um propósito, tem na vida de cada um. E esse mandamento ficou para nós no dia de hoje, para a gente aprender como era difícil viver pela lei. Não que Deus está dificultando, por causa do coração do homem duro, por causa do homem rebelde. Se não fosse o sangue de Jesus que foi derramado por amor de nós, quantos animais seriam sacrificados pelo nosso pecado, pelo nosso erro? Então, irmão, nós temos que agradecer sempre a Deus por Ele enviar seu Filho para nos libertar dos nossos erros, dos nossos pecados. Pelo que nós vemos aqui, o quão era difícil. Imagina no dia de hoje, irmão, pessoas que não têm coragem, não têm ir à igreja, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, não têm coragem de reconciliar com o Senhor, fazer nova aliança. Quantas pessoas não têm disponibilidade para fazer nada na casa do Senhor? Eu não estou falando só de cristãos evangélicos. Estou falando de todos aqueles que habitam aqui na terra. Porque no tempo da lei não existia como existe hoje as religiões. E hoje as religiões estão aí, nós vemos lá na igreja, na carta 7 igrejas no livro do Apocalipse, muitas igrejas estão contaminadas. E quantas pessoas entram na igreja contaminadas, vai ali para purificar e não consegue. Tem ajuda dos líderes, dos obreiros, dos membros, mas as pessoas preferem mesmo andar no erro. Andar segundo o curso da natureza, fazendo a vontade da carne. Mas Deus sempre está nos alertando. Procure se santificar, procure consertar a sua vida, porque o nosso Deus é santo. Nós vemos aqui, pelo que nós lemos, né, os 8 versículos, como era difícil, né, o tempo da lei, né? Além de sacrificar os animais, ainda ficava pesado para as pessoas esse sacrifício. Tinha que pegar. Então hoje, irmão, nosso sacrifício também tem um custo para nós. É adorar, é pedir perdão, é jejuar, buscar força do Senhor, procurar afastar das coisas que desagrada a Deus. Deus está nos ensinando através da Escritura. Tudo tem um custo, irmão, para a nossa salvação. É necessário a gente deixar as coisas do mundo, as coisas que contaminam nós, que envergonham o nome do Senhor. Tudo tem um custo. Não é como aqui na lei, a dificuldade de sacrificar um animal, né? É diferente, mas ainda tem. O sacrifício do nosso egoísmo, do nosso eu, o sacrifício da nossa arrogância, que nós queremos ser melhor do que eu, tudo isso é um sacrifício, né? Para a nossa salvação, para a libertação, para a cura do nosso salvo, tudo tem um preço. E eu dou graças a Deus que o preço pagou não é. Eu dou e você também dá. Não é o derramamento de sangue de animais. E agora, para a gente receber as bênçãos que Deus profetizou, subir quando Jesus vier buscar a igreja, é muita vigilância, né? É sacrificar a carne mesmo, abandonar os falsos amigos, ou aqueles amigos que querem te levar para a perdição, para a droga, para a bebedice, para a prostituição. E afastar é um sacrifício. Às vezes, pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, nós temos que sacrificar afastando dele. Não é abandonar, não. Mas é não fazer o velho homem que nós somos, não fazer igual nós éramos. Irmão, no versículo 11 até o 31, a prova da mulher suspeita em adultério. A palavra do Senhor diz suspeita, né? Hoje tem muitos dias. Quantos homens, quantas mulheres se adulteram hoje.
Deixa de ser leal ao seu cônjuge para procurar amizade ilícita, usando o corpo como para venda, para ganho. Mulheres, homens, que não se contenta com aquilo que Deus deu, né? A sua esposa, seu esposo, e procura outros homens. No tempo da lei era mais difícil, hoje não. Hoje o homem perdoa, às vezes perdoa, a pessoa se afasta, uma de um lado do outro. Mas ainda tem um preço. Essas pessoas suspeitas, o que comete, muitos perdem a vida. O cônjuge não vigia, mata tanto um como o outro. Tanto a pessoa que está ali, estando prostituindo com a esposa, com o esposo, o homem mata, o homem coração duro, não perdoa. Quantos lares é destruído por causa do adultério, da prostituição. Eu tenho, quando falo em adultério, a pessoa que adultera. A lei do Senhor, adulterar, é mudar o que o Senhor falou. O Senhor deixa escrito para nós que o homem se una, deixa pai e mãe se unam a sua esposa. Eram dois, uma só carne. Esse é o ensinamento do Senhor para nós. Então, quando o homem deixa de ser leal à mulher, a seu cônjuge, nós estamos adulterando o que Deus deixou para nós. Sua só carne. Deixar unir a sua esposa. Então nós deixamos como adulterando. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: fala ao filho de Israel de dizer que quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela houver contaminado contra ele, não houver testemunho, no feito não for culpado. O Espírito do Senhor não viesse sobre ele, e de sua mulher tivesse ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ela vier o Espírito de ciúme, e de sua mulher tivesse ciúmes, então não se havendo ela contaminada, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ele porá incenso, porquanto a oferta dos manjares de ser uma oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. O sacerdote fará chegar, fará perante a face do Senhor. Aqui está a maneira, tem as águas amaldiçoantes. Irmão, nosso Deus é tão bom que tudo isso Ele tem perdoado, mas Ele tem renovado a aliança. Ele tem cuidado de nós. Ele deixou escrito, irmão, como é difícil. A mulher ser humilhada ali por causa do seu erro. Assim é o caso do homem também. Mas é ruim a gente ser humilhado. Hoje, quando o homem, a mulher suspeita do marido, vai partir para a violência, vai partir para tirar a vida. Mas Deus não deixou escrito assim. Hoje nós não temos esse feito como esse mandamento deixou. É igual sacerdote. Se a mulher não tivesse cometido pecado, aquilo que o sacerdote, professor do Senhor, não vai acontecer. Mas se ela tiver pecado, vai. A palavra do Senhor diz que vai inchar o vento, descair a corte, e ela vai ter que sair pelo meio da ela, gritando imunda. Ela vai ter um nome. Quantos de nós mesmos, poderíamos termos essa marca de trair o nosso cônjuge? Quantos não abandonam seu lar? Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é tão bondoso.
que ele viu seu filho, para nos curar de todo pecado. Mas quando fala, nós estamos debaixo da graça, nós não faz parte da lei. Não é que a gente deve pecar, nós devemos obedecer, irmão. Porque todo pecado que nós vemos aqui, a mulher sofreu adultério, tudo ele tem seu preço. Né? Se é só suspeito e não tiver nenhuma prova, não for verdade esse feito, a mulher está livre. Mas o homem que julgou, o homem que pensou mal, que não é verdade, a Bíblia não deixa, não fala sobre isso. Mas nós vamos ver, ainda na lei, que era necessário apresentar os dois morreram. Ser morto. Mas é difícil, né, irmão, para cumprir a lei, né? Mas Deus aperfeiçoou tudo através do seu Filho. Olha o amor que Deus tem para conosco, né? Versículo 31 diz assim, 31. Ou quando sobre o homem vier o Espírito de ciúme, e tiver ciúme da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, é que eu falei. Pega a água, a terra ali, põe na água, amarga, e a mulher toma aquela água amarga. E se for verdade o que o homem pensa, a respeito do homem, ela não vai gerar filho. Vai inchar o ventre, vai descair a culpa. Mas se não for verdade, for só suspeita, ela está livre para gerar filho, ela está livre da maldição. Versículo 31. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará sua iniquidade. Se ela pecou, se ela errou, ela levará. O homem será livre. É muita coisa, muitas coisas complicadas a gente entender. Até de falar sobre isso é difícil, mas é fácil de entender. Com muito carinho. Peça, Senhor, que esse momento que fale com você. E talvez ele não mostre como me falou. Não vê se eu gosto diferente do que eu tenho pensado. É Deus trabalhando. Mas Ele quer tudo certinho. Ele fez o mundo para Ele, fez nós para Ele. Nós somos dele. Que voz do Espírito Santo fala no coração, vamos falar, irmão. Senhor, meu Deus e Pai, apresenta para teus filhos estão comigo em oração. Apresenta a nossa necessidade, para nossas pautas. Pai, o Senhor venha abrir portas para quem necessita de porta aberta. Que o Senhor venha curar quem estão enfermos, Pai. Dá força que estão fracos, Pai. Ajuda para teus filhos ter força, ter fogo para resistir às tentações desse mundo, Pai. Pai, quantas causas tem na justiça, Pai, que o homem mesmo não resolve, mas o Senhor é justo por isso. O Senhor resolve todas as causas que é impossível. Tudo é possível, Senhor. Então, Pai, entre em providência, restaura esse lar. Nesse hospital, cura, salva a vida dessa alma, Pai. Leva, Pai, envia um servo seu ali para falar do teu amor para as pessoas que estão ali esperando só um momento para chegar uma pessoa, ele reconciliar e partir, Pai. Nos presídios, Pai, salva. Cura aquelas almas que estão doentes, Pai. Por causa do pecado do mundo, Pai. Ajuda o teu povo, Pai. Essa criança que foi abandonada pelos seus pais, Pai. O Senhor, nosso Pai, Senhor, socorre para essas crianças, Pai. Prepara um lar para teus filhos, Pai. Esses, Pai, que estão famintos e pelas ruas, Pai. Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade diária. O Senhor sustentou teu povo 40 anos no deserto. Não tinha nada, mas só de alimento. Pai, abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Que a graça, Pai, do Senhor venha reinar sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmão, terminou mais um vídeo. Fica na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu não fiquei atento e venceu. Já vai dar 25. Paz do Senhor, irmão.